lembro-me de ouvir falar na APES no princípio dos anos 80, exatamente porque a APES estava a organizar congressos de história empresarial, o que na altura era uma novidade em Portugal. E depois a minha primeira participação num congresso, num encontro da APES, foi em 1987, em Coimbra. Tenho recordações muito precisas desse encontro. Eu gostei muito, apesar de ter tido azar, porque eu fui para Coimbra constipada, fiquei mal alojada e lembro-me que fiz comunicação e até tinha febre. Mas gostei imenso do encontro, porque eu vinha de uma faculdade de letras e na altura estava a fazer mestrado. E estava habituada a um espaço muito informal e o que fui encontrar foi um espaço muito informal, um debate muito vivo e um bom acolhimento a jovens investigadores. E ali pude contactar pela primeira vez com a equipa da Faculdade de Economia de Coimbra, nomeadamente com o professor Romero Magalhães, que mais tarde viria a ser o meu orientador de doutoramento. E, portanto, foi um encontro importante e marcante e achei graça, já nessa altura, esse interesse pelo trabalho dos jovens investigadores e pelo debate, que eu acho que são duas marcas importantes da APES ainda hoje e que felizmente se têm mantido. Eu não notei grande resistência. Acho que a APES não é por acaso que está a fazer 40 anos e sobrevive e hoje é a maior associação de historiadores profissionais portugueses. E tem mantido esse estatuto ao longo de 40 anos. Acho que houve alguma resistência a pessoas. Isso sim, sobretudo para quem fez parte da formação, como eu fiz, naquilo que eram as faculdades de letras dos anos 80, em que o ambiente não era propriamente... Era um ambiente complicado, era um ambiente de algum conservadorismo, nomeadamente na Faculdade de Letras de Lisboa. E, desse ponto de vista, eu achava que havia alguma resistência a alguns indivíduos, mais do que a conteúdos, porque a verdade seja dita que a história quantitativa em Portugal, na altura, fazia parte da formação uma cadeira de matemática aplicada às ciências sociais, mas isso não se traduzia num debate muito alargado, as pessoas usavam ferramentas estatísticas elementares, mas não me parece que a APES tenha tido uma grande resistência. E tem momentos mais dinâmicos, outros menos, mas é indiscutível que tem conseguido manter-se como a principal associação de historiadores portugueses profissionais e congregando, se reparar bem, pus-me a pensar, e até hoje só há duas universidades que nunca organizaram o encontro da APES. A UBI e a Universidade de Trás-os-Montes. De resto, todas as instituições têm tentado organizar o congresso anual da associação. E isso traduz bem a sua importância na academia portuguesa, naquilo que é o campo de produzir história em Portugal ao longo destes anos. Eu diria que houve dois grandes debates, sobretudo dois grandes debates, que foi, por um lado, a questão do crescimento económico, que encontrou um terreno fértil em Portugal, e é uma tradição que vem de trás e que acolhe a questão do atraso português, mas que este debate internacionalizou-se dentro e fora da APES, mas especialmente na APES, e tem conseguido alargar-se quer
indicadores do crescimento, como comparar internacionalmente, como formas de o medir. Portanto, este debate tem sido talvez um debate, o debate mais importante da APES ao longo de todos estes anos, e tem-se mantido. O outro grande debate é um debate mais associado à história social e tem a ver com, essencialmente, com a ideia do Vitorino Magalhães Godinho, de uma sociedade bloqueada. O livro As Estruturas da Antiga Sociedade Portuguesa é um livro que hoje em dia é muito contestado, no entanto é um livro fulcral nos debates da história social portuguesa e que no fundo vai acolher depois o dinamismo dos agentes, toda a história das elites que se tem vindo a fazer nos últimos anos, qual o protagonismo dos agentes económicos, e em boa parte isto até pôs de lado a história empresarial que também se fez um pouco na APES, mas que depois não teve grande continuidade, no sentido em que, ao agarrar-se muito a estudos de caso, acabou por não ter o impacto esperado, nem sequer em termos internacionais. Portanto, eu diria que estes foram os grandes debates. Também outro debate, tal como houve a história empresarial, uma presença muito, ainda em muitos encontros da APES, talvez a questão das regiões seria outro dos debates, mas não tiveram a força que tiveram os dois, a questão do crescimento económico, a questão das elites e o seu impacto. Estes são os dois, a meu ver, os dois fulcrais. As regiões é uma pena porque Portugal tinha condições, por ter dificuldade desde o passado em dar protagonismo às regiões, no fundo Portugal é um país arregional e antirregional, esse debate nunca passou para o palco internacional, e é uma pena porque é um debate que tinha potencialidades ali, mas que ficou circunscrito. Hoje, a questão do protagonismo das elites é uma questão que se está a esbater, sem dúvida nenhuma, mas está-se a esbater de uma forma notória, não é só em Portugal, é também em termos internacionais, e as questões de mobilidade social, porque este debate do bloqueio, no fundo, abarca também a questão da mobilidade social, também se internacionalizou um pouco, mas nunca como a questão do crescimento económico. Esta pergunta, para mim, é uma pergunta irritante, porque eu acho que hoje a história económica tem um notável protagonismo internacional, porque criou dados de comparabilidade de várias unidades políticas e, por outro lado, é muito interessante a questão do crescimento e da história económica, porque agarrou muito bem a longa duração e foi capaz de analisar não só as flutuações económicas na longa duração, como uma série de outras variáveis associadas ao crescimento económico. E por outro lado, porque é que este debate é irritante para mim? Porque ele, no fundo, acaba por reproduzir, no caso português, uma, entre aspas, divisão, com a qual eu não concordo nada, entre historiadores que
que fazem história económica e têm uma formação em economia sólida e em métodos quantitativos, versus historiadores formados pelos cursos de história, sejam portugueses, sejam de outra proveniência, e que, sobretudo, têm experiência de trabalho de arquivo e sabem de contextos, mas isso é uma pseudo questão. Hoje em dia a história não se faz às fatias, deixou de se fazer uma história económica para um lado, uma história social para outro. O que acho que aconteceu é que a história social, ao abandonar o território das elites, porque é uma questão saturada, nobrezas, grandes negociantes e financeiros, e ao agarrar-se à base da pirâmide social cada vez mais, não é fácil trabalhar sobre os grupos da base da pirâmide social. As fontes são em menor número. O problema da homonímia é um problema gravíssimo e nem sempre é fácil de resolver, porque não é só homonímia, é um nome muito vulgar. Claro que há projetos internacionais interessantes, como o ISCO, a meu ver, que procurou colmatar, agarrado à ocupação, ajudar a resolver estes problemas, mas a história social hoje perdeu algum protagonismo e não foi capaz de fazer as grandes sínteses que a história económica tem feito, e agarrou-se menos à longa duração. É muito interessante o que se passa com a história económica hoje, porque cada vez mais tem recuado, ou seja, não se agarrou ao século XIX-XX, muito caro aos economistas que fazem história, aos historiadores que vêm com uma formação sólida em economia, mas têm sentido a necessidade de recuar. Esse lado é muito interessante. Perceber as mudanças na longa duração é um dado crucial, mas o que eu acho que é importante na APES e nos projetos que a APES tem promovido é uma certa capacidade de fusão e de trabalho conjunto. É evidente que influencia, ou seja, a história social para já exige, não é fácil construir indicadores na longa duração. Não é fácil. Hoje há alguns projetos internacionais nesse sentido, mas, por outro lado, as escalas macro não são tão fáceis e, por outro lado, há uma separação tradicional entre medievalistas, modernistas e pessoas de contemporânea que deixou de fazer sentido, mas continua, para todos os efeitos, a ser utilizada, e isso limita a ousadia. Por outro lado, não é fácil fazer teses de doutoramento em 4 anos. Continua a ser muito pouco para as condições portuguesas, quer de arquivos, quer de bibliotecas. Demos um enorme salto, mas as dificuldades de acesso à bibliografia ainda subsistem. E em matéria de arquivos, para já Portugal tem maus corpos documentais, no sentido em que tem séries muito pouco contínuas, passa a expressão, quer pelo terremoto de Lisboa de 1755, quer por vários outros problemas, como a forma como as grandes incorporações que fizeram chegar a documentação aos arquivos. Portanto, não é fácil produzir estudos na longa duração na história social. Por outro lado, também
faltam ferramentas de comparabilidade internacional e financiamentos. Nos últimos anos o que está a acontecer é mais financiamento para a história da ciência, para estudos assentes no património. O lado da história social parece começar a perder, também porque a história social se calhar precisa de renovar os seus inquéritos. Os problemas nunca estão só de um lado, estão em várias frentes. Eu diria que, para mim, talvez uma obra fundamental hoje, a obra principal, seria a História Económica de Portugal, publicada em 2011, coordenada pela Leonor Freire Costa, pelo Pedro Laíns e pela Susana Montes Miranda. Essa obra é uma obra notável pela síntese que produz, pela capacidade que teve de integrar o Império. Isto é um dado muito interessante na historiografia portuguesa dos últimos anos e que é marcante, deixou de haver os especialistas na expansão e na história do Império, mas passou a fazer, os modernistas, as pessoas que trabalham na contemporânea, passaram também elas a interessar-se cada vez mais pelo Império. Essa obra tem a vantagem de apresentar uma síntese, de ter dado eco a uma série de debates internacionais e do ponto de vista das ferramentas que utiliza, é uma obra, a meu ver, de referência na história económica. Na história social, eu assinalo teses de doutoramento produzidas no final dos anos 90, que têm sido marcantes nos últimos anos na história social. A tese do Nuno Monteiro sobre o topo da aristocracia, mais tarde publicado como O Crepúsculo dos Grandes. A tese do Jorge Pedreira, que é fundamental. É curioso porque é uma obra que nunca foi publicada, não por falta de propostas, ou que sei, mas porque, por razões várias da vida dele, nunca o fez, mas é uma tese citadíssima, não só em Portugal como fora, o que é um dado curioso. E a Mafalda Soares da Cunha, no que respeita a casas senhoriais. São três teses que acabam por abarcar as elites, mas foram e são ainda hoje referenciais na história social, e que foram marcantes nos estudos sobre nobreza, sobre casas senhoriais e sobre a questão, uma vez mais, do protagonismo dos agentes económicos, no caso do Jorge Pedreira. É cedo, todavia, para fazer um balanço na história social, é menos fácil, mas talvez estas são as obras de referência. E acho que, se me permite voltar à pergunta ainda, não à anterior, mas à questão da separação, eu acho que não faz o menor dos sentidos. Hoje não há história em fatias, trabalha-se em função de problemas, e as questões económicas deviam atender mais aos contextos, aos atores sociais, e a capacidade, o interessante da APES tem sido a capacidade de promover obras de síntese, como já tinha sido a história económica dos séculos XVIII a XX, congregando pessoas de várias faculdades, historiadores oriundos das faculdades de economia com historiadores do CUR, a própria história económica, coordenada pela Leonor
Freire Costa, Pedro Laís e Susana Miranda é outro excelente exemplo de cooperação. E acho que esse lado é fundamental. Os historiadores têm a ganhar ao trabalharem com pessoas que dominam melhor que eles, em geral, as ferramentas quantitativas e que dominam o quadro teórico da economia e, por outro lado, todo esse grupo de historiadores também tem a ganhar em trabalhar com historiadores que dominam muito bem os contextos e que conhecem bem as fontes e os problemas que elas suscitam e que são capazes de relativizar o que é um preço num determinado contexto. Eu não sou nada favorável a essa cisão, recuso promovê-la e combato-a o mais que posso, e creio que a APES tem-se esforçado por fazer isso e devia esforçar-se cada vez mais por acabar com qualquer tipo de divisão dessa natureza. Eu acho que é uma pergunta difícil. Eu acho que as questões do crescimento económico vão continuar na agenda internacional e na agenda portuguesa, indubitavelmente. Quanto mais não seja porque vivemos todos nós recentemente uma crise gravíssima e estamos no meio de outra neste momento. E isso suscita o interesse pelas questões do crescimento económico e nas suas múltiplas derivações. A questão das desigualdades está em cima da mesa e, a meu ver, continuará a estar nos próximos anos. Em Portugal é um debate que quase não existe, por falta, muitas vezes, de dados e de ferramentas adequadas. Eu insisto, faz falta a formação estatística hoje em dia aos historiadores, tal como faz falta as ferramentas digitais a um nível mais avançado. Poucos são os historiadores capazes de calcular um coeficiente Gini e analisar adequadamente o que é que ele significa. Mas, em termos internacionais, as desigualdades é um tópico quente e que esta crise provavelmente irá promover. A crise que estamos a viver associada a uma pandemia. Porque, afinal, traduz muito questões dessa natureza. Por outro lado, as desigualdades oferece um terreno fértil à comparação por grandes áreas geográficas, quer do Pacífico, quer do mundo Atlântico, e oferece comparação com outros espaços, como a África ou as Américas, no verdadeiro sentido da palavra, e, portanto, acho que é uma área de trabalho para o futuro. Também acho que questões como fatores de exclusão, como a raça, a etnia, estão para ficar e durar nos próximos anos. E os agentes económicos, que não o setor mercantil, outros agentes económicos, é uma área importante a explorar. Temos muitos trabalhos assentes nos negociantes, no comércio, e acho que faz falta olhar para outros protagonistas económicos. Faz falta olhar para as fianças, quem é que é capaz de ser fiador em determinados contextos. E talvez também questões associadas às finanças. É um terreno que tem muito para dar, até porque as fontes são melhores. E é possível que por aí
ainda haja muito por explorar, e o mesmo se diga em relação à fiscalidade. E a fiscalidade pensada numa escala geográfica mais abrangente, englobando também aquilo que era o Império Colonial Português, olhado também por esse prisma, como se constrói o Estado fiscal, não apenas no que respeita a este espaço, mas também globalmente. Qual é o contributo do Império? Sei que há teses minorar esse contributo. Eu acho que é uma questão a esclarecer melhor ainda, até porque, pelo menos a julgar para a época que eu conheço melhor, os séculos XVI, XVII e XVIII, a ideia é que o Império se bastasse a si próprio, mas ele, obviamente, exigia recursos e, portanto, há aqui toda uma área de trabalho a explorar. E nunca com cisões entre história económica e história social, que acho que não fazem o menor dos sentidos. Eu acho que são fundamentalmente a promoção do debate. Repare que estamos perante um país pequeno, com uma academia pequena, cresceu nos últimos anos, mas é pequena, e portanto não se discute muito, não há muitas recensões críticas, e a APES tem tido um papel importante a esse nível. Por outro lado, tem sabido agregar medievalistas, modernistas e pessoas que trabalham nas épocas contemporâneas, até à atualidade quase, e isso parece-me, esse olhar na longa duração, congregando gente de todas as academias, das mais diversificadas proveniências, uma grande vantagem. E, por outro lado, a atenção que tem sabido dar aos jovens investigadores e que tem se esforçado por valorizar o esforço de quem está a começar e proporcionando também internacionalização àquilo que é o fazer história em Portugal. Acho que esse lado é importante. A meu ver, a história económica tem tido mais protagonismo no que respeita aos keynote speakers convidados para os encontros, mas acho que importava para o futuro abrir mais a outras áreas de proveniência, designadamente à história social, mas fora isso acho que a APES tem tido um papel importante e não é por acaso, como eu dizia há pouco, se mantém como a maior associação de investigadores portugueses da área de História e investigadores profissionais, o que é um dado fundamental.